slide é para ressaltar uma diferença. Isso é lei internacional, não é só o Quebec. 90% dos países do mundo funcionam com essa lei internacional, que tem visto permanente, visto temporário. Qual é a diferença? Um visto temporário, você vai no outro país fazer alguma coisa que é predefinida, um quadro jurídico da sua ação no país. Por exemplo, um visto de turismo, um visto de trabalho, um visto de estudo, um visto de estágio, um visto diplomático. Todo esse visto temporário, você vai no outro país fazer alguma coisa que é pré-escrito. Normalmente, em geral, acaba essa coisa, você volta no seu país de origem. No visto permanente, você não tem nada de pré-escrito, pré-definido, porque você estará na mesma liberdade que o cidadão local. É por isso que tem nada pré-definido no visto permanente. Hoje à noite, eu estou apresentando a você a possibilidade de obtenção do processo regular de visto permanente. A obtenção do visto permanente a partir do país de origem. Então, a partir do Brasil, a pessoa pega o visto permanente e vai se instalar no Quebec. Existe uma outra possibilidade para se instalar no Quebec, que é o visto temporário. O visto temporário, estou pensando praticamente no visto de trabalho. Agora eu volto nesse slide, porque para ajudar você a não fazer confusão. Ainda mais que eu vi que tem pessoas de TI na sala. Essas pessoas de TI que estão na sala foram informadas da história do recrutamento de outubro passado, que aconteceu? Não? Então, para ajudar justamente a diferenciar as coisas. Nessa palestra, para falar da obtenção do visto permanente a partir do Brasil e ir se instalar no Quebec. Existe possibilidade de ir trabalhar no Quebec com um visto de trabalho. É um processo diferente, os critérios são diferentes e são mais rápidos. O visto de trabalho 3 a 4 meses para ser emitidos. Como funciona o visto de trabalho? A empresa no Quebec está com uma necessidade de emprego, uma pessoa. Ela se vira para o Ministério da Economia e do Emprego. Ela pergunta: você me confirma oficialmente que nessa cidade eu não consigo achar esse profissional? Aí ele responde: sim, você não acha. Com essa autorização, você vira para o Ministério da Imigração. É a mesma coisa no Brasil, aliás, que eu estou falando, o mesmo procedimento. O Ministério da Imigração, ele fala: olha, o Ministério do Emprego me autorizou a fazer um recrutamento internacional porque na cidade não existe o profissional que eu preciso. O Ministério da Imigração fala: então você está autorizado a fazer um anúncio internacional de emprego. Nesse site aqui, 188mevoilà.com, é o site do organismo Quebec Internacional. Esse site, Quebec Internacional, ele é da cidade de Quebec e arredores, é um regrupamento de empresa, e lá nesse site tem várias informações sobre a cidade de Quebec, etc. Você pode saber muita informação sobre essa cidade. Mas tem uma parte de anúncio de emprego. Não é todos os anúncios de emprego da cidade de Quebec, mas são anúncios de emprego já abertos, já autorizados a recrutamento internacional, que são nesse site. Se tem um anúncio que você corresponde, você pode enviar o currículo e depois entra você e a empresa, fora do ministério, fora do governo. Entrevista Skype, a segunda entrevista Skype, etc. E se está tudo certo, se você for recrutado, você troca a assinatura do contrato por fax, e lá a empresa se vira para nós, em Quebec, e fala: eu fiz um recrutamento de um brasileiro, eu preciso do visto de trabalho. A gente envia para você um documento a preencher, um formulário, reenvia para nós, a gente envia ao consulado, o consulado emite, depois da visita medical, emite o visto de trabalho e você vai trabalhar nesse trabalho, nesta empresa que está esperando para você. Tá? Isso é uma coisa paralela, separável do visto permanente. Não tem conflito, é um outro programa, outro processo. As duas coisas podem ser paralelas, ou só uma, só a outra. Não tem obrigações, não tem as coisas paralelas. A condição para se recrutar, para poder fazer isso, já falar francês. A empresa está recrutando uma pessoa que vai trabalhar na empresa rapidamente, 3, 4 meses, essa pessoa já se instala e na segunda vai trabalhar. Então a empresa não tem tempo de esperar que você melhore seu francês.
Então, na entrevista, eles vão querer fazer a entrevista em francês e eles vão querer ver se você já é capaz de entender, responder e interagir dentro da empresa. E esse aspecto é importante, que sempre os empresários do Emploi Québec falaram isso para nós. Claro que eles não, depende do emprego, eles não esperam uma coisa super avançada, depende do emprego, mas eles vão querer que você pode interagir dentro de uma entrevista sem dificuldade, para poder trabalhar rapidamente. Tá. Agora, e por que eu dar esse site? Eu dar esse site porque lá os anúncios já estão autorizados ao internacional. Agora, por que eu estou falando isso dentro dessa palestra? É muito simples. Se uma pessoa está interessada na história do Quebec, está interessada na ideia do Quebec, daqui a pouco vou falar, mas vai precisar do francês para o visto permanente. A pessoa vai aprender seu francês. O que impede, uma vez que você já é capaz de fazer uma entrevista em francês, de tentar um recrutamento internacional? Nada impede. O pior não passa. O pior eles não respondem para você. Nada a perder. Isso não impede de fazer em paralelo seu processo permanente normalmente. E se você já fala francês, está na ideia da Ion Quebec, por que não enviar um currículo sobre um emprego que estão aberto ao internacional? Mas não é obrigatório, é uma sugestão que eu estou fazendo. 10 pontos. Não vale muito não, vale só 10 pontos. Bom, esse slide é muito rápido. Como funciona, como se articulam os poderes entre o governo do Quebec e o governo do Canadá. O governo do Quebec vai ser responsável da seleção da pessoa. O governo do Canadá vai ser responsável da emissão do visto, para fazer simples. Para uma pessoa se concretiza dessa forma, a pessoa participa de uma palestra, descobre o Quebec, se anima muito, gosta da ideia, se interessa, vai no web social, no Orkut, no Facebook, acha o blog de imigrantes brasileiros no Quebec, vê as ideias deles, etc. Fica muito motivado. Aprende, já fala francês, passa um teste oficial. Vou entrar em detalhes depois. Envia seu dossiê. A gente recebe o dossiê. 6, 7 meses, entrevista. CSQ. Certificado de Seleção do Quebec. O CSQ que eu falei no início da palestra. Toda essa parte é da responsabilidade do Quebec. CSQ na mão. Você entra na parte federal. Antecedentes criminais, exame de saúde e emissão do visto. Hoje que vai depositar vai ser 6, 8 meses também. Essa parte é da responsabilidade do Canadá, a parte federal do processo. Okay? Então assim você tem Quebec, Canadá, ao longo do pedido de uma pessoa. Quais são os direitos e obrigações de uma pessoa que recebe um visto permanente? Igual ao cidadão local, fora do voto, do passaporte e do acesso à função pública federal. Mas os outros direitos. Vou dar um exemplo pessoal. Uma amiga minha, que se chama Stefania, que é mexicana e que trabalha em Montreal como assessora de comunicação de uma escola de engenharia. E a Stefania, quando eu falei com ela, foi em janeiro, foi descobrir que ela não pediu a cidadania canadense. E ela poderia pedir. E quando eu perguntei a ela, mas por que você não pediu a cidadania canadense? Ela me respondeu, não sei, eu não pensei nisso. E depois que eu estava repensando na resposta dela, pensei, mas na verdade ela nunca pensou nisso, porque ela nunca precisou disso. Então ela nunca pensou em pedir a cidadania, porque ela nunca precisou. Quem se instala com visto permanente pode trabalhar. Pode trabalhar no serviço privado, pode trabalhar no serviço público. A função estadual do governo do Quebec é aberta a estrangeiros com visto permanente. Soraya, minha ex-eleitora, entrou como brasileira com visto permanente no Ministério da Imigração. Virou canadense depois. Você pode tirar férias, você pode entrar e sair do país quando você quiser.
livre circulação na fronteira. Tem muitos países que a pessoa não pode sair, você livre circulação na fronteira. Você pode comprar uma casa, comprar um carro, ou abrir uma empresa, abrir um comércio, não sei, tudo, levar os filhos na escola, ir no centro de saúde, enfim, todos os aspectos da vida cotidiana é igual como cidadão local. Como funciona a renovação do visto permanente? Vamos voltar. A pessoa enviou o dossiê, recebeu 6, 7 meses, CSQ. 6, 8 meses, visto. A partir da visita medical, o visto é emitido logo depois. A partir da visita medical, a pessoa que tem um CSQ na sala. A partir da visita medical, 1 ano para passar a alfândega. Até 1 ano, depois vence, um prazo. Até 1 ano para passar a alfândega. Passou a alfândega, é a data aniversário do seu visto que será ativo. Para 5 anos. Dentro de 5 anos, 24 meses no território nacional comprovado. Esses 24 meses pode ser acumulado. Vai se instalar em Quebec, trabalha 1 ano, tira férias no Brasil, volta, trabalha no Quebec, vai fazer um estágio na Alemanha, volta no Quebec, tira férias no Brasil. No final de 5 anos, pelo menos 24 meses acumulados no território nacional comprovado. É uma renovação fácil a ser obtida, porque a ideia desse visto é que uma pessoa que se instala com visto permanente pensa longe da vida dela, não se preocupe com seu visto. Pode pensar a fundar uma família, fazer uma carreira, abrir uma empresa, pode pensar longe da sua vida. E quando você vai chegar a 36 meses no território nacional comprovado, dentro de 5 anos, vocês podem pedir a cidadania canadense. Você conserva, o que você ganha com a cidadania canadense? O direito de votar, participar nas eleições políticas locais. Não vou fazer piada sobre isso, ou político, ou coisa assim. Você tira o passaporte canadense, conserva o passaporte brasileiro, conserva o passaporte de outras nacionalidades. Se tiver, o Canadá reconhece a múltipla cidadania. Então você vai iniciar uma coleção de passaportes, pelo mais bonito, o mais feio.